E aqui estamos para mais uma videoaula da playlist MySQL do portal Criativamente. E como prometido, agora nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados utilizando MySQL. Nós vimos na videoaula anterior que para sabermos quais são os bancos de dados que nós temos aqui no nosso servidor MySQL, no nosso servidor de dados, nós executamos o comando show databases e é apresentada a lista de banco de dados que eu tenho aqui, que o meu MySQL está gerenciando. Então, veja bem, eu estou aqui com o MySQL, já estou com ele aberto, e eu vou dar o comando show databases, enter, e está lá, nossos bancos de dados estão aqui. Ó. Nós temos 9 bancos de dados, sendo que vários são do próprio MySQL, mas eu tenho 2 aqui que eu mesmo que criei. São as atividades que eu tenho nas demonstrações, na construção das videoaulas, etc. e tal. O banco de dados lanchonete e o banco de dados que eu chamei de um nome genérico, meu banco de dados. E para criar, se Show Databases apresenta os bancos de dados, e para criar, qual é o comando? Aí nós vamos aqui no comando create. Você se lembra que na videoaula anterior eu falei o seguinte: os comandos MySQL são divididos em 3 categorias, DDL, DML e DQL. Nós estamos aqui na linguagem de definição de dados, comando create. Então, como que nós criamos um banco de dados? Create database. E aqui eu vou especificar o nome que eu darei para o banco de dados. O nome do banco de dados tem que estar associado ao seu conteúdo. Por exemplo, estou criando um banco de dados para a ETEC. Banco de dados ETEC, a escola técnica. Estou criando um banco de dados para a farmácia da esquina. Então, banco de dados, farmácia. E assim por diante, né? Então a gente vai colocar nos nossos... em tudo que compõe o banco de dados, nós vamos colocar nomes que estão relacionados com o seu sentido. Dessa forma, nós vamos fazer o seguinte: create database, e nós vamos criar aqui um banco de dados chamado primeiro banco, e não se esqueça, todo o comando MySQL obrigatoriamente tem que ser finalizado com o ponto e vírgula. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui o meu PowerPoint. Create database e primeiro banco, ponto e vírgula, enter, query OK, significa que o comando foi executado com sucesso. Então agora, além desses 9 bancos de dados que nós temos aqui, nós temos um 10º. Se nós executarmos o comando show databases, olha lá, ó, 10 linhas foram apresentadas em menos de 0,00 segundos. Super rápido, né? Porque eu estou usando uma MySQL local na minha própria máquina. E perceba que o meu primeiro banco foi criado. Agora vamos entender o que isso significa. Novamente, eu vou utilizar o Excel como sendo uma lousa aqui, como sendo uma área de rascunho, para poder explicar a minha intenção aqui. Ó. Então imagine que essa área toda, estou dando um diminuindo o zoom, imagine que toda essa área aqui vamos supor, o disco rígido do meu computador, é onde o MySQL está instalado. O que nós acabamos de fazer foi algo parecido com o seguinte: eu selecionei, eu criei, e aqui eu vou colocar uma borda. Eu criei um banco de dados que se chama primeiro banco de dados. Primeiro banco, eu não me lembro, deixa eu ver exatamente aqui, só para voltar. Primeiro banco. Então eu criei um banco de dados chamado primeiro banco de dados. Primeiro banco. O que acontece? Eu poderia depois criar mais um outro banco de dados, e aí eu vou marcar assim, chamado segundo banco. Então esse daqui é o segundo banco, essa área toda aqui, ó, é a que eu estou selecionando, é o segundo banco, essa área aqui é o primeiro banco. Então, poderíamos entender o seguinte, como se fosse, olha, esse é o banco de dados da empresa A, esse é o banco de dados da empresa B, mais um banco de dados nós poderíamos criar aqui, só que nós não vamos ver isso lá no MySQL dessa forma visual aqui, como eu estou fazendo. Isso é uma ilustração de forma didática apenas. Então aqui, ó, eu teria o terceiro banco. Então vamos clicar aqui, ó, terceiro banco,
sempre sem acento, palavras sem espaço, sem acentuação. Então eu tenho 3 bancos de dados. Nós temos que lembrar que cada banco de dados vai ser formado por um conjunto de tabelas. Então, o que vai acontecer, já vou dar uma adiantadinha, é como se aqui eu tivesse uma tabela cidades, por exemplo. Aqui eu tenho a tabela estados, aqui eu tenho a tabela clientes. Todas as tabelas têm aquelas estruturas que nós já estudamos, chave primária, os campos atômicos, chave estrangeira, fazendo relacionamento entre chave primária e chave estrangeira. Nós vamos abordar tudo isso novamente na prática. Então, estou aqui trabalhando com o banco de dados, primeiro banco, referente, por exemplo, à empresa X. Ela tem suas tabelas, vendas, produtos, fabricantes. Aí eu venho e acesso o segundo banco de dados, e aí eu posso ter as tabelas específicas desse cliente aqui. E vamos supor que também fosse uma empresa comercial. Aqui eu também teria cidades, estados, clientes, produtos. No entanto, esse conjunto é completamente independente deste conjunto, que é independente deste terceiro conjunto, e o que eu estou chamando de conjunto, na verdade, banco de dados. Então, o meu computador, ele tem o MySQL instalado, portanto, o meu computador é um servidor de dados, e eu posso ter aqui vários bancos de dados. Nesse momento, o que eu tenho aqui criado? Eu tenho o primeiro banco. No entanto, ele está vazio. Se eu voltasse aqui, é como se ele estivesse assim, ó. O banco já existe, no entanto, sem borda. No entanto, ele está vazio. Até acabei atrapalhando aqui, mas tudo bem, isso é só ilustração. Esse banco aqui nem foi criado ainda, esse banco nem foi criado. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, create database, segundo banco, ponto e vírgula, query ok, banco criado. Se nós executarmos o comando show databases, olha o segundo banco aqui, ó, primeiro banco, segundo banco, mais um, create database, terceiro banco, ponto e vírgula, query ok, show databases, olha lá, primeiro banco, segundo banco, terceiro banco. Né? Curiosamente, essa listagem é apresentada em ordem alfabética e os 3 ficaram em sequência aqui. Foi bom porque ficou mais fácil de explicar para vocês. Então, apesar dos 3 bancos de dados criados, ilustrativamente seriam esses 3 aqui, eles estarem vazios, o banco já está criado, como se fosse essa região aqui. Ó. O banco foi criado, mas ele não está vazio. Então, nas próximas videoaulas, nós vamos começar passo a passo a criar as tabelas de um determinado banco de dados. Tá? Então é isso aí. Aprendemos já a criar o nosso banco de dados. Na próxima videoaula, mais comandos MySQL para trabalharmos com a estrutura dos nossos bancos de dados. Te espero lá. Até a próxima.